Obrigado, pastor Dias, pelo carinho. Obrigado. Nós chegamos aqui na sexta-feira, às 2h15 da madrugada. O pastor Daniel foi nos buscar. Obrigado. Ele e o Yuri foram nos buscar tarde da noite. E a gente está muito feliz de estar aqui. Ontem nós estávamos num casamento do meu melhor amigo. Desde a nossa infância nós nos conhecemos e ele casou com uma moça daqui da cidade de Fortaleza. Então vieram para cá para o casamento e eu e minha esposa, nós somos parte do F-Hop. Alguém já ouviu falar do F-Hop? Já ouviram? Legal, vocês já devem conhecer essa mocinha aqui, né? Às vezes a gente chega em alguma igreja, ninguém reconhece ela. Aí quando toca o Ousado Amor, todo mundo fala: essa é a moça do Ousado Amor. Então, amo minha esposa, nós somos pastores em Florianópolis. Estamos debaixo da liderança do Dwayne Roberts e Jennifer. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história do que nós fazemos. Talvez isso vai dar um pouco mais de contexto para o nosso encontro hoje. 1983, eu não era nem nascido ainda. Deus falou com um homem chamado Mike Bickle. Morava no centro dos Estados Unidos, na cidade, naquela época ele tinha se mudado para uma cidade chamada Kansas City, e Deus, por meio de um homem, de um profeta, trouxe uma palavra para aquele homem e disse que chegaria o dia, isso é 1983, chegaria um dia em que ele estabeleceria no espírito do tabernáculo de Davi, oração e adoração dia e noite. Naquela época, Mike não entendeu o que essa palavra significava, não fazia sentido nenhum, adoração dia e noite, até então não era algo muito conhecido para ele. Então, o rapaz falou, aqueles dias, o homem profético falou, nos dias que isso se derem, a prova disso vai ser que nas plantações de arroz da Ásia, as pessoas terão televisores móveis e eles assistirão à sala de oração de vocês na Ásia. Pensem que isso em 1983, smartphone saiu, não fazem 10 anos, 5, 7, 8 anos. Em 1983 o profeta fala para ele que nos campos de arroz da Ásia as pessoas assistiriam à adoração dia e noite. Ele teve esse encontro, ele pendura na parede da igreja uma placa, adoração e oração noite e dia. As pessoas entravam na igreja e perguntavam, pastor, o que significa isso? Ele falava, eu não sei o que significa, mas um dia isso vai acontecer. 16 anos se passam, 16 anos se passam. E finalmente Deus dá o início à oração dia e noite em Kansas City. Isso se deu em 1999. Então, desde 1999, setembro de 1999, até o presente momento, hoje, estando aqui falando com vocês, existe uma reunião de oração que começou e ainda não terminou. 1999, começou uma reunião de oração em Kansas City, com adoração, com música e com oração, e não houve um minuto sequer até hoje em que eles tenham parado, que essa reunião tenha terminado. Já existem milhões de pessoas por toda a terra que acompanham essa reunião de oração. A profecia finalmente se cumpriu. Alguns anos atrás, vocês devem lembrar, faz quase 10 anos, um tsunami atingiu o sudoeste da Ásia, uma nação chamada Mianmar, foi atingida por aquele tsunami. Nós levantamos recursos no IHOP, nos Estados Unidos, foi levantado recursos para ir ajudar as famílias que estavam em situação de necessidade. Quando os nossos líderes chegam em um hotel muito simples, num vilarejo muito humilde de Mianmar, carregando sacos de mantimento para entregar para as famílias, um senhorzinho asiático corre dentro do hotel
aponta o dedo para eles e fala: IHOP, nós conhecemos vocês, nós assistimos a sala de oração de vocês. Então, muitos anos depois, a profecia das plantações de arroz e os televisores se dão verdade. Hoje você pode assistir essa sala de oração na sua casa, no seu computador, no seu telefone. E essa visão de plantar, de estabelecer oração dia e noite, é algo que não começou no coração do pastor Mike Bickle. Isso começou na Bíblia. Davi foi o primeiro homem a estabelecer oração dia e noite. A palavra nos conta em Crônicas que Davi traz a arca da promessa. Samuel conta a mesma história, são dois paralelos. A Bíblia diz que ele encontra a arca da promessa nos campos de Efrata. Ele restaura a arca da promessa que estava perdida. Ele conquista Jerusalém, coloca a arca da promessa dentro de Jerusalém. E ele fala para os seus governantes, ele diz: tragam os levitas, tragam os músicos e os cantores. E a Bíblia diz que mais de 4.000 cantores e músicos foram postos por Davi na frente da arca da promessa. E o trabalho, o tempo integral destes homens era adorar a Deus noite e dia, fazer Deus lembrado das suas promessas na terra. Em Isaías 56, Isaías é um profeta que fala muito a respeito dos gentios. Isaías 56 tem um versículo que o profeta diz o seguinte: que naqueles dias eu trairei eles ao meu santo monte, e eles se alegrarão na minha casa de oração. Deus prometeu no Velho Testamento, cumpriu pela vida de Davi e de vários profetas. E hoje, a última vez que nós ouvimos esse dado, existem mais de 10.000 salas de oração por toda a terra, abertas dia e noite. Se você visitar um dos países mais islamizados do nosso planeta, que é a Indonésia, estima-se que tem 40 torres de oração dia e noite na Indonésia. No Brasil, nós não somos os únicos em Florianópolis, nós nos mudamos de Kansas para cá. Começamos em Santa Catarina algo semelhante. Nós temos hoje mais de 120 a 130 missionários tempo integral. Nós chamamos eles de missionários intercessores. Que quer dizer, eles têm uma missão, eles foram enviados para lá, e o papel deles é interceder pelo Brasil, pelas nações e pelos propósitos de Deus na terra. Estes são missionários intercessores. Eles levantam seu próprio recurso financeiro, semelhantemente a Jocum, agências missionárias. E estes são jovens, a maioria deles, jovens casados, que entenderam que pelo menos por uma etapa da sua vida, eles dedicarão a sua vida para a oração perpétua, para a oração incessante. E é isso que nós temos feito. Deus tem nos levado para vários lugares no Brasil para lembrar a igreja a respeito do lugar da oração, a respeito dos princípios da fé, e um deles sendo a vida de oração. Quero orar com vocês, vamos para a palavra, vou orar e nós vamos entrar juntos numa jornada hoje à noite. Eu espero que o Espírito Santo venha falar com essa comunidade. Eu acredito que Deus está falando com a igreja brasileira, Deus está chamando a nossa atenção com o cenário político que vivemos, com o cenário social que estamos vivendo, e a oração tem muito a nos falar a respeito do nosso estado, como igreja e como nação. Então, Pai, eu te peço que nessa noite, Espírito Santo, fale aos corações de filhos e filhas. Eu te peço, Pai, que a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que liberta e revela Deus, seja viva e eficaz essa noite. Que a palavra de Deus seja glorificada no nosso meio. Revela, Jesus, os teus propósitos para nós como igreja, para nós como nação, para nós como corpo de Cristo. Eu te peço, como Abacuque pediu, Deus, que em meio aos anos o Senhor reavive a tua obra nos nossos dias. Reaviva a tua obra nos nossos dias, reaviva o chamado da igreja,
reaviva o chamado do lugar da oração, faz isso nessa casa, faz isso nessa comunidade. Te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia ali em Mateus. Eu gosto muito de ver e falar o que Jesus ensinou e fez, porque Jesus, ele é perfeito. Jesus nunca ensinou algo aos discípulos que ele mesmo não fizera antes. Nós vemos isso várias vezes no quesito oração. Jesus se retirava para orar a sós com o Pai. Um dos momentos mais marcantes da Bíblia que nós temos é o Monte da Transfiguração. Ali Jesus leva alguns de seus discípulos com ele, e ele tem um encontro com Deus Pai. Deus Pai fala do mundo sobrenatural ao natural, diz para aqueles discípulos que estão presentes: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus tinha uma vida íntima de oração com Deus Pai. Ele não fazia nada que o Pai não fazia, ele não falava nada que o Pai não falasse. E em Mateus 6, 5, 6 e 7, nós temos uma porção da Bíblia que os teólogos chamam de Sermão do Monte. É um famoso sermão que Jesus dá. A gente tem ele registrado no livro de Mateus, a gente tem ele no livro de Lucas. E aqui no capítulo 6, para dar um contexto para vocês, o que já aconteceu, são as 8 bem-aventuranças. Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os mansos. Ele deu para eles o que muitos teólogos chamam da constituição do reino de Deus. Eu amo essa frase. Assim como nós no Brasil vivemos submetidos à Constituição brasileira, o que quer dizer que nós obedecemos às leis da Constituição brasileira, nós vivemos de forma ordenada, de acordo com o que as leis e a Constituição dizem. A mesma coisa teólogos falam do Sermão do Monte, de que o Sermão do Monte é então a constituição de um outro reino, do reino de Deus. E aqueles que pertencem ao reino de Deus devem viver de acordo com a constituição deste reino. Então Jesus está dando uma pregação pública, e ele está chamando o povo a viverem suas vidas de acordo com a constituição do reino de Deus. E no capítulo 6 ele vai entrar no quesito a respeito de oração. Ele vai falar de algumas práticas. Ele está ensinando a eles como eles devem lidar com o dinheiro, como eles devem lidar com a popularidade, como eles devem lidar com a religião, como eles devem lidar com as práticas religiosas. Capítulo 6 ele abre dizendo: cuidado para que vocês não pratiquem boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não terei recompensas do vosso Pai que está no céu. O que Jesus estava dizendo para eles é: cuidado, para que quando você viver a sua vida cristã, você não tenha como alvo agradar a pessoas. E talvez esse seja o maior vírus dentro da igreja hoje. O medo de desagradar o homem e a preocupação com o agradar do homem. Eu vivi isso, às vezes vivo, se eu não cuido, então isso não me torna melhor e nem pior do que você. Nós somos iguais. Quantas vezes você estava na igreja, arrumando as cadeiras antes do culto, e de repente entra um dos pastores, ou entra um líder, e de repente você se vê na necessidade de mostrar que você estava trabalhando, limpando, porque existe um desejo dentro de nós, de sermos quistos, aprovados, e Jesus está falando: não façam isso, não vivam a vida de vocês para serem vistos pelo homem, não façam nada na casa de Deus, ou no seu mercado de trabalho, ou na sua empresa, com a preocupação de impressionar aquele que nada pode acrescentar à sua vida, um homem como eu e você. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó: se vocês fizerem isso, se a preocupação de vocês for agradar os homens, eu vos digo que vocês não
terão recompensa do vosso Pai que está no céu. Isso é um pouco chocante para nós, mas é também motivo de grande alegria, porque quer dizer então que há recompensas. Vocês entendem? Eu sou veementemente contra um evangelho de prosperidade exagerada, que não é bíblica, mas eu não sou contra a teologia da recompensação. Porque nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nosso Deus recompensa. Nosso Deus é imbatível no recompensar. Você nunca vai chegar a um lugar da sua vida em que você dá mais para Deus do que Ele dá para você. Você nunca vai conseguir ganhar de Deus. Ele sempre vai dar mais, muito mais do que nós podemos dar. E Jesus começa parte desse discurso dizendo: existe recompensa para aqueles que fizerem as coisas para Deus e não para o homem. Ele segue e ele fala assim, ou desta forma: quando vocês derem uma caridade, derem uma esmola, derem uma ajuda, não façam tocar trombetas diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Jesus está dizendo: quando vocês derem a ajuda a alguém que precisa, não pega o seu telefone e coloca no Facebook, no Instagram: olha só, ajudei o irmão hoje. Jesus está dizendo: não mostrem para o mundo inteiro que vocês estão fazendo bem a alguém, porque os hipócritas fazem isso. E ele diz que estes já receberam sua recompensa. Sabe o que ele está dizendo? A recompensa de alguém que faz isso é as pessoas ficarem impressionadas com ele. Essa é a recompensa que ele ganha. É uma recompensa, mas é uma recompensa terrena. É uma recompensa que nada acrescenta para a vida eterna. E Jesus está dizendo para eles: então, quando vocês fizerem isso, façam ao seu Pai que está em secreto. Façam a Ele que vê e que enxerga o secreto. No 13 ele diz: quando derem esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Está aqui o Deus galardoador. Jesus diz: se você fizer, se a intenção do teu coração for para Deus, Ele diz que este Deus que vê cada atitude que você faz, vai te recompensar. Eu não gosto muito da minha tradução. Tem alguma tradução aí que diz assim: te recompensará publicamente. Tem alguém que tem essa versão aí? Essa palavra publicamente. Ele está dizendo o seguinte: que se você fizer no secreto, Deus se encarrega de trazer ao público. Deus te recompensará em público. Sabe o que isso quer dizer? Ele fala o seguinte: se você der um copo de água para quem tem sede, se você servir porque você quer agradar seu Deus, se você fizer atos de caridade porque o sorriso no rosto do seu Deus é mais importante do que o rosto de homens, vai chegar um dia em que o teu Pai, que viu tudo em secreto, que te acompanha durante tantos anos, que vê cada copo de água gelada que você dá, vai chegar um dia em que Ele vai recompensá-lo publicamente, em que as bênçãos deles vão ficar evidentes na tua vida, em que as pessoas te perguntarão o que você faz, que tudo dá certo para você, qual que é a tua história, que aonde você põe a mão, prospera. Jesus responderia essa pergunta: são anos de fidelidade, são anos vivendo no secreto, são histórias e testemunhos em que vocês não conhecem, mas eu conheço, porque ela fez para mim, porque ela fez diante de mim, Ele fez porque Ele queria me agradar, e eu não tenho problema nenhum de recompensar publicamente. Sabe o que é Deus recompensar publicamente? Nós muitas vezes pensamos que isso só tem a ver com dinheiro. Deus recompensa publicamente quando há harmonia dentro do nosso lar.
Jesus recompensa publicamente quando nossa família serve o Senhor. Jesus recompensa publicamente quando os nossos filhos temem a Deus. Jesus recompensa publicamente quando a doença não tem espaço dentro da nossa casa. Ele promete: Ele vos recompensará publicamente. Mas aí ele vai entrar num tópico que eu quero entrar. Ele vai entrar na oração. No versículo 5, ele conta para eles assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Jesus está falando para eles: quando vocês orarem, vocês não precisam fazer como fazem os hipócritas. Os hipócritas naquela época, os fariseus daquela época, eles procuravam um lugar mais estratégico nas ruas, para que eles ficassem de cara com a parede, em atitude de oração, e os homens os vissem orando, e passando por aqueles homens dissessem: uau, aquele cara é santo, aquele cara ama Deus, olha lá, ele está orando, olha que vida incrível. Hoje nós não nos colocamos no centro da cidade de Fortaleza para orar. Hoje você não vê pessoas nas esquinas das ruas orando. Mas o equivalente a isso seria Jesus falando: você não precisa chegar na igreja e de repente a sua voz muda de entonação, as suas palavras ficam ricas, você fala jargões cristãos, para que os homens te vejam e falem: uau, aquele cara tem uma vida de oração, aquele cara é ungido. Jesus está dizendo: não faz isso, você não precisa disso, porque a tua recompensa vai ser os homens achando você o máximo. Jesus está falando do contrário, olha o que ele diz: façam o contrário disso. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará, mais uma vez em público ou publicamente. Pastor, você está dizendo que a gente não pode orar no microfone? Não, mas eu estou te dizendo que quando nós oramos no microfone, é uma pequena expressão daquilo que acontece todos os dias na nossa vida. É aquilo que acontece todos os dias na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Eu tenho um grande desafio, minha personalidade é hiperativa. Eu o tempo inteiro estou trabalhando, estou fazendo algo. Minha esposa é a líder da sala de oração. Essa mulher, mais do que ninguém, ela e o Espírito Santo, me lembram todos os períodos da minha vida em que o lugar da oração se esfria na minha vida. Ela fala: bem, está na hora de voltar. Está trabalhando demais, você está ocupado demais. E o seu tempo de oração, e a sua vida de oração. E eu faço um trato com Deus, isso acontece de 6 em 6 meses, eu faço com ela, e eu falo: não, agora eu vou firmar, agora eu vou focar. Porque é muito fácil para nós deslizarmos e deixarmos com que outras prioridades tomem a nossa atenção. A oração muitas vezes é vista como algo entediante, como algo chato, como algo seco. É como se você viesse a Jesus, o evangelho é pregado a você, você dá sua vida para Jesus, você ama a sua Bíblia, você vai para o seu lugar secreto, você ora a Jesus. Os meses vão passando, e aquela oração começa a ficar seca, começa a ficar curta. Você de repente tira um dia para orar: hoje eu vou tirar 1 hora de oração. Você começa a orar, interceder pela família, pelos amigos. Você olha no relógio, dá aquela espiadinha, passou 5 minutos. Você não sabe mais o que orar. Só eu que passo por isso? Não, né? E aí a gente fica lá: meu Deus, o que eu vou orar? E a gente começa de novo a lista. E parece que a oração é essa disciplina espiritual difícil. Essa disciplina espiritual carregada, que é um fardo. E eu tenho experimentado, eu sou igualzinho você, se não pior. Eu às vezes sinto que eu só estou gerando algo
se eu estou enxergando o resultado dele com os meus próprios olhos. É difícil para mim me aquietar, ficar em silêncio. Sempre que eu prego de oração, eu prego a minha própria vida em primeiro lugar. Eu sou um líder no corpo de Cristo, sou um pastor de igreja. Estou construindo uma casa de oração. E prometo para vocês, não cheguei lá. É desafiador para mim também. Então eu não falo para vocês como alguém que tem alcançado. Nem falo para vocês, porque pastor, que é mais fácil para pastor do que é para vocês. O fardo nosso é o mesmo. E Jesus diz, porém, se vocês viverem a constituição do reino dos céus, se vocês praticarem Mateus 5, as bem-aventuranças, e também guardarem a vida de oração de vocês, vocês terão recompensa sobre a vida de vocês. Vocês experimentarão o céu de uma forma nova. A primeira vez que eu fui para uma reunião de oração, eu não sabia o que fazer na reunião de oração. Eu ficava pensando, eu nunca vou conseguir passar 1 hora orando. Nunca vou conseguir passar 1 hora orando. Orando, literalmente orando. E aí, peguei minha Bíblia, lia minha Bíblia, cantava louvores a Deus, orava. De repente aquela 1 hora passou e eu me senti vitorioso. E com os meses eu fui crescendo e foram passando os anos. Hoje em Florianópolis tem dias que eu entro na sala de oração, fico 2 horas. E é prazeroso, 2 horas e 15 minutos. Aí eu preciso levantar, tomar um café, uma água, dar uma acordada. E aí eu volto de novo um pouquinho mais. Outros dias eu passo 1 hora. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque existe um lugar na oração que é possível entrarmos onde o tédio não mais nos domina, onde o cansaço não é a definição de oração, onde os 5 minutos se passam e você encontrou um lugar de deleito em Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vamos abrir lá em Lucas 11. Lucas 11 é uma das minhas parábolas favoritas. Deus falou comigo nessa parábola há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Estava pregando num culto para a nossa comunidade, nossa igreja, e senti um desafio de renovar mais uma vez o meu compromisso com o lugar da oração. Começa o seguinte, capítulo 11, versículo 1. Acho bem interessante esse versículo. Ele diz: Jesus estava orando em um certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como ensinou João aos seus discípulos. Eu acho interessante que é esse ponto da vida do ministério público de Jesus. Eles já tinham visto os milagres, eles já tinham visto multiplicação, eles já tinham visto a transfiguração, eles já tinham visto sinais e maravilhas, e eles não chegam para Jesus e falam: Jesus, ensina-nos a fazer milagres. Eles tampouco dizem: Jesus, ensina-nos a ressuscitar os mortos. Tampouco eles dizem: Jesus, ensina-nos a multiplicar em caso haja escassez. Eles falam: Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Essa é a oração da minha vida. Falo sinceramente para vocês. Essa é a oração que eu acredito que Deus está gerando no coração da igreja. Eu acredito que hoje Deus vai gerar isso no coração dessa comunidade. Um clamor de pessoas que falam assim: Jesus, ensina-me a orar. E entram nessa escola de oração com o Espírito Santo. Aceitam esse convite que Deus faz, volta e meia na nossa vida. E não importa se nós somos pastores, não importa se nós somos diáconos, não importa se nós viemos na igreja pela primeira vez. Existe uma escola que vai durar por toda a nossa caminhada, e essa se chama a escola de oração. Escola de oração, onde nós precisamos do ajudador Espírito Santo, onde nós precisamos do auxílio da graça de Deus, mas um lugar em que é possível viver. Jesus vai contar uma parábola para eles agora, ilustrando a vida de oração.
E ele fala o seguinte, versículo 5: disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. O que ele está contando para eles aqui, em outras palavras, vamos criar um contexto para isso nos nossos dias. Jesus está falando, talvez você esteja dentro da sua casa, se preparando para ir deitar, e de repente alguém bate na porta. Alguém bate na porta e é um amigo seu, é um viajante que está vindo de uma cidade longe, a pé, cansado, faminto, passou por frio, passou por desafios, chega na sua casa com fome, chega na sua casa com sede, fala: irmão, eu preciso de pão e de água, estou perecendo, eu estou quase desmaiando, você tem comida para mim? A parábola diz que ele se dá conta que não tem comida na casa dele, ele não tem pão para dar para esse viajante. Então ele corre na casa de um outro vizinho, ele vai para esse outro vizinho e diz: irmão, tem um cara aqui na porta da minha casa com fome, querendo pão, querendo comida, e eu não tenho nada para oferecer para ele. Será que você pode me dar alguns dos seus pães? Olha o que a Bíblia diz: se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Ou seja, ele está dizendo: você recebeu esse viajante com fome, correu na porta do seu vizinho gritou lá de dentro: Vinícius, não me incomoda, eu já estou deitado com os meus filhos, eu não vou levantar agora para te dar pão. Jesus diz o seguinte, que por mais que ele não se levante para dar pães, por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. É importante nós lembrarmos que Jesus está ensinando aqui sobre oração, lembra? O início dessa parábola aqui é os discípulos pedindo: ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. E ele diz: pois bem, eu vou ensiná-los a orar. E ele então conta essa parábola e a gente fica aqui tentando entender o que isso tem a ver com oração. Jesus diz para eles: eu vos garanto, se não for porque são bons amigos, certamente será por causa da perseverança, da persistência, que ele se levantará para lhe dar pão. Ele diz o seguinte: por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando: eu vou ensinar vocês a orar. Vocês querem saber orar? Eu vou ensiná-los. Então a oração, ele conta para eles, é como um homem que precisa de uma resposta, que precisa de pão e água. E ele achava que porque ele era super amigo de Deus, e Deus ama, e Deus consola, e Deus conforta, era só ele fazer uma oração e tudo ia ficar bem. É só você vir para Jesus e tudo vai ficar bem. É só você ir para a igreja e dar seu dízimo e tudo vai ficar bem. E aí esse cara começa a orar e a resposta não vem. Esse cara começa a pedir e as circunstâncias não mudam. Ele começa a orar e o romper demora. E Jesus fala: não tem problema, continua batendo, não para, que por mais que ele não abra a porta, porque sim, ele é teu amigo, ele certamente abrirá por causa da sua perseverança.
E Jesus está ensinando eles: persevera no lugar da oração. Vocês querem aprender a orar? Perseverem. Vocês querem aprender a orar? Batam até que se abra. Bata até que se abra. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto eles esperavam que Jesus falasse, Jesus nos dá a oração certinha que a gente deve falar. E a gente sabe que se a gente falar essa oração aqui, que nem você fala, as coisas vão acontecer. Jesus fala para eles: não vai ser assim. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamentos duradouros. Deus não é uma, como é que fala, cash machine, máquina de dinheiro que você vai no banco e saca dinheiro. Você não vai lá e coloca a senha, ou seja, faz a sua oração e de repente as coisas começam a acontecer na sua vida. Deus é relacional. O que Ele quer dizer? Ele vai permitir que você, quando encarar um problema sério na sua vida, você vai vir, você vai bater na porta do céu, querendo uma resposta. Deus está ouvindo, mas de repente tem aquele silêncio. Parece que a sua oração não é ouvida, parece que nada está acontecendo. Você liga para o pastor e fala: pastor, será que eu estou em pecado na minha vida? Estou fazendo alguma coisa de errado? E você continua orando, e aquele silêncio. E parece que do outro lado da porta não tem ninguém. Mas Jesus está lá dentro da porta falando assim: continua, não para, continua, porque certamente o Pai responderá. Bata e abrir-se-vos-á, busca e você encontrará, pois todo que bate, a porta lhe será aberta. Sabe qual que é uma outra aplicação para isso? Eu escutei hoje o testemunho da igreja de vocês, de como Deus tem acrescentado, como esse lugar, se você olhar ao redor, está pequeno para quantos vocês têm. Deus vai ter que fazer milagre de espaço. Sabe por quê? Porque por toda essa cidade tem pessoas chegando cansadas de uma viagem. Tem amigos batendo nas portas da igreja hoje. Pessoas falando para a igreja: me dê pão, me dá água. E a igreja está se dando conta que nós não temos pão e água para dar. A gente está se dando conta que a nossa vasilha está escassa, que o nosso pão acabou. E Jesus olha para a igreja e fala: não tem problema. Peça ao Pai e Ele vos dará quantos pães lhe for necessário. Vocês querem ver a cidade transformada? Vocês querem ver as vilas alcançadas? Comecem no lugar da oração. Deus prometeu que Ele traria, Deus prometeu que multiplicaria, Deus prometeu salvação. Jesus está dizendo: isso começa no lugar da oração. Se vocês não têm pães hoje, não tem problema. Afinal de contas, não há nada que eu possa dar para alguém vindo de uma vida cansada, cheia de desafios como esse viajante. Só Jesus pode dar. E Jesus fala assim para ele: é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Este amigo, por mais que ele ame vocês, ele quer relacionamento. Ele quer intimidade com vocês. Olha o que ele continua dizendo: qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim para eles: vocês batem na porta e o amigo não abre a porta. Vocês pedem pão e o amigo não está abrindo, as respostas não estão vindo. Mas eu vos garanto que Pai Celestial é muito melhor do que um pai terreno. Se um pai terreno cuida, acalenta, supre, ama, ele está dizendo para eles: quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará aquilo que vocês pedem. E aí ele fala um versículo magnífico: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, olha só, quanto mais o Pai Celestial dará do Espírito Santo aos que pedirem.
dará do Espírito Santo aos que pedirem. Espírito Santo, o ajudador. Sabe o que Deus está dizendo? Se você quiser um pouquinho, vou te dar um pouquinho. Se você quiser bastante, eu vou te dar bastante. Se você não quiser nada, tudo bem, você não terá nada. Ele está mostrando para os seus discípulos o princípio de pedir, o princípio de perseverar, de persistência. A gente visita algumas igrejas e eles falam para nós: pastor, nós queremos construir um prédio já. Na verdade, isso aconteceu comigo no Rio Grande do Sul. Fui ministrar, cheguei, o pastor falou: o prédio está construído, aparelho de som, mesa de som, a casa de oração está construída. Nós vamos começar 24/7 amanhã. Eu falei: pastor, Deus busca perseverança, de Lucas 11. É isso que Ele quer. Não, Ele não está atrás dos grandes números, não. Deus não está atrás dos grandes feitos, não. Ele está atrás daquele grupo fiel, 5 pessoas que passam-se os anos, passam-se as estações, e eles entenderam que o segredo para uma vida de oração é perseverar, é não abrir mão, é ser constante, é falar: Deus, eu sei que o Senhor fará, eu sei que o meu romper vai vir. Infelizmente, aquela casa de oração acabou nunca prosperando, porque nós somos acostumados a ver o que está dando certo lá, copiar o que está dando certo lá, sem a essência do que existe lá. E a essência da oração é perseverar. E eu vou falar para vocês: perseverar não é fácil, perseverar é difícil, perseverar cansa, perseverar custa. Perseverar é talvez a palavra que alguns de vocês mais conhecem aqui. Eu acredito que nessa noite Deus vai trazer um renovo para promessas que estão guardadas há anos. Alguns de vocês estão se perguntando: Deus, será que era Deus mesmo falando? Será que foi você mesmo que prometeu? Porque os anos estão passando, as coisas não estão acontecendo. E esse amigo está sussurrando no seu ouvido hoje, ele está dizendo: continua batendo na porta, continua batendo na porta. É mentira que Deus não te ouve, é mentira que Deus não está vendo, é mentira que Deus não é bom, é mentira. O inimigo da nossa alma, o objetivo número 1 dele é mentir para nós a respeito de quem Deus é. Você sabia que o inimigo não tem nenhum problema de que você saiba que ele é sujo, que você saiba que ele veio para roubar, matar e destruir? Ele não tem nenhum problema que você saiba a verdade sobre ele, desde que ele consiga te enganar sobre o caráter de Deus. Ele não tem problema nenhum que a igreja saiba exatamente o quão sujo ele é, desde que ele consiga contar a respeito de um Deus que não é o nosso Deus, desde que ele consiga mentir a respeito de um Deus que não é o seu Deus. E nessa noite, eu vou acreditar com vocês de que Deus vai restaurar promessas que Deus prometeu. Ele vai trazer vigor, Ele vai trazer força, e Ele vai trazer essa igreja para o lugar da perseverança, da persistência. Abre comigo em Lucas 18. Já vamos encerrar. Nós estamos chegando perto de outubro. Outubro nós vamos ter as eleições presidenciais no Brasil. Se alguém me perguntar, ou se alguém te perguntar, aonde está o governo da nação brasileira? Nós automaticamente respondemos: em Brasília. Lá está o governo da nação brasileira. Palácio do Planalto, o Senado, todos aqueles prédios, lá está o governo da nação brasileira. Mas eu tenho boas novas para vocês hoje, porque o governo da nação brasileira pertence à igreja que ora. Sabia disso?
O governo da nação brasileira pertence a intercessores. A história da nação brasileira pertence à igreja que ora. Essa matemática não está dando certo, né? Porque se a história pertence aos intercessores e à igreja que ora, por que no nosso país nós temos índices altos de crime, altos índices de uso de drogas, altos índices de homicídio? Por que a nossa capital aqui é conhecida como uma das mais perigosas? Eu falo, Deus, esse cálculo não está batendo. Igrejas por todas as esquinas, mas os níveis de trevas mais altos do que nunca. Se a história pertence à igreja que ora, de duas uma, ou isso é mentira, ou a igreja não está orando. Só de duas uma, se oração funciona, se Deus responde a oração, de duas uma, ou a igreja não está exercendo o seu papel, ou o que nos contaram até hoje não é verdade. Eu sei que é verdade. Então a minha oração é: Deus, levanta no Brasil uma igreja que ora. Levanta no Brasil, desperta, chacoalha, traz a oração de volta para os púlpitos das nossas igrejas. Sabe, a oração vai deixar de ser aquilo que acontece antes do culto, numa salinha no fundo do palco. A oração vai deixar de ser um grupo de irmãos e irmãs mais velhos que representam a igreja toda. Eu não conheço a igreja aqui, eu amo vocês, mas nos 5 ministérios Jesus nunca destacou o ministério da intercessão. Sabe por quê? Que o ministério da intercessão pertence a todo que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Não existe um ministério que você foi ungido e separado para exercer, chamado de intercessão. Nós, pastores que não gostamos de orar ao longo das últimas décadas, instituímos um grupo dentro da igreja que fizesse por nós aquilo que os outros não fazem. Mas a oração pertence aos púlpitos da igreja. A oração pertence a todos dentro da igreja. Deus vai despertar uma igreja que ora no Brasil, independente se você tem um título ou não de intercessor. Quando alguém te perguntar a quem pertence o futuro do governo brasileiro, o futuro da nação brasileira, você responderá: pertence a mim. Pertence a filhos e filhas que conhecem o seu Deus, que leram as Escrituras, que viram as promessas de Deus para o Brasil, entram no lugar de oração e falam: Deus, faz agora, faz nos nossos dias, e batem na porta até que ela se abra. Batem na porta até que ela se abra. Eu dou glória a Deus pelos ministérios de intercessão. Eu fiz parte do ministério de intercessão na minha juventude. Eu venho desse contexto, mas me entristece que se eu tivesse perguntado para vocês aqui, antes de começar o culto, e eu falasse quantos aqui são intercessores, alguns somente levantariam as mãos, porque nós transformamos interceder em orar em um título, em um cargo, em uma imposição de mãos. E Jesus diz: queridos, essa é a única forma de permanecer em mim. Momentos antes de ir para a cruz, ele fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Fiquem enxutados na videira. O ramo precisa ficar conectado. Permaneçam em mim. E como a gente permanece em Jesus, se não num diálogo, numa conversa, em intimidade com a Bíblia? Então eu tenho uma notícia que não é tão boa assim para quem não gosta de orar. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Você não tem como evitar, se você quiser amar Jesus, e quiser amar Deus, e quiser viver com Deus, e quiser ter intimidade, conhecê-lo, e senti-lo se revelando a você, e viver promessas. Hoje, Deus convida você para um nível mais profundo de oração. Vamos ler o que ele falou para a gente aqui em Lucas 18. Ele conta uma parábola como a de Lucas 11, eu amo essa parábola também. Ele começa dizendo: Jesus também lhes contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia:
fazer-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, porque essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. Essa parábola, que eu amo, descreve um homem no mais alto nível de poder social daquela época, em contraste com a figura mais fraca e vulnerável daquela sociedade, uma viúva, alguém que não tinha quem representasse-a. Muitas vezes as viúvas na época da Bíblia eram mulheres que não tinham uma profissão, que não eram alfabetizadas, que não tinham acesso à formação. Muitas acabavam se prostituindo para poder suprir para o seu próprio lar. Jesus está pegando uma figura vulnerável e ele está apresentando um homem poderoso, forte e mau. E aí ele conta para a gente que essa viúva está sendo injustiçada por alguém. A parábola não fala quem é. E parábolas são contadas para dar para a gente um exemplo. Essa é a função de parábola. Ele está dando um exemplo. No meio dessa parábola a gente encontra a resposta por meio de um exemplo. E neste exemplo Jesus está dizendo que há um adversário contra essa mulher. E eu tento imaginar essa mulher todos os dias indo para o tribunal de justiça. Ela pega o juiz saindo pela porta do tribunal e ela incomoda ele. E ela fala: juiz, você tem que me fazer justiça. Eu não tenho ninguém que me protege. Eu não tenho ninguém que resolve as coisas por mim. Esse homem está me perseguindo. Esse homem está talvez me devendo. Esse homem talvez me roubou. Esse homem tomou coisas de mim. A gente não sabe o que é, mas ela está dizendo: esse homem foi injusto comigo. E a Bíblia destaca que esse juiz, ele é mau. E ele não teme a Deus. E ele não faz nada por essa mulher. Mas chega um momento, e agora vocês vão fazer a conexão, por que a gente está lendo essa parábola. Chega um momento de que tanto perseverar, de tanto insistir, de tanto ir atrás, esse juiz diz o seguinte: quer saber? Eu sou um homem que não teme homem nenhum e nem respeito a Deus. Mas porque esta mulher me incomoda, porque ela não desiste, eu vou fazer-lhe justiça contra o seu adversário. Estão entendendo o cenário? Um homem poderoso, uma mulher fraca e vulnerável. O que ela tinha? A perseverança. A perseverança de alguém que não abriria mão até que justiça lhe fosse dada. Até que aquilo que estava de errado na vida dela fosse transformado em bênção. E aí esse juiz, as nossas traduções, a gente perde um pouquinho do contexto original. Na verdade, o que está acontecendo aqui, quando ele diz ali, porque esta viúva está me incomodando, algumas traduções dizem me molesta, me perturba. No original, essa palavra aqui, no grego, quando se procura no Strong's, esse verbo é o mesmo, incomodar ali, é o mesmo verbo de alguém, de um pugilista, de um boxeador, que dá um soco na cara do seu adversário. Que Jesus estava dizendo que essa mulher está me agredindo. Ela estava batendo no juiz. O juiz não podia sair do tribunal, que a mulher vinha, perseguia ele. Talvez quando ele estava entrando em casa, ela vinha e atacava ele. Ela não abria mão da sua justiça. Ela estava... Nada resolvia, nada apaziguava ela, senão o decreto justo do juiz. E Jesus diz o seguinte: ouve o que diz este juiz injusto. Ele diz: prestem atenção ao decreto desse juiz. Em outras palavras, olha só o motivo pelo qual ele disse sim. Olha só o motivo. Porque ela incomodou, porque ela persistiu, porque ela não abriu mão. Jesus está dando para eles. Alguma vez você já esteve na escola, no meio de uma prova, e falou assim:
professor me fala a resposta da pergunta, e o professor escreve num papel para você, e você coloca lá. Eu tinha um professor de matemática que gostava muito de mim, e eu sempre fui péssimo em matemática, e eu lembro que era a última prova do ano, na 7ª série, e ele veio, e ele literalmente deu a resposta da pergunta para mim. E tem um jovem rindo aí, porque tem professor que faz isso para você também. Vocês estão dando risada, né? Eu nem vou falar quem você é, eu estou vendo tudo aqui. Mas é basicamente isso que Jesus fez. Jesus está falando, escuta só o que diz o juiz. Vocês não querem saber sobre oração? Vocês não querem resposta para a vida de vocês? Olha o que diz o juiz. Olha o que diz o juiz. E ele continua dizendo assim para nós: que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Jesus retorna a pergunta para eles e fala: olha só, escuta o que diz o injusto juiz. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, mesmo que pareça demorar? E Ele dá a resposta, como aquele professor da prova. Ele dá a resposta para a gente, Ele fala o seguinte, Ele vai contar para a gente ali no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sabe por que você não ficou tão animado? Tem oração na sua vida que você está pedindo e a resposta não vem depressa. Tem promessas que você está esperando e elas não estão vindo depressa. Sabe o que essa palavra significa depressa? Ela significa no original, de repente. Ela não está condicionada à velocidade em que ela virá, mas que ela virá de forma surpreendente, de forma rápida, de forma inesperada. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está falando o seguinte: um belo dia vai ter passado 5 anos, 7, 8, 10 anos, e aquela promessa que você tem esperado há tanto tempo, aquela oração que você tem orado há tanto tempo, ela não acontece. E Jesus está falando: irmão, olha só o que disse o injusto juiz. Escuta o que diz o injusto juiz. Ela perseverou, ela não abriu mão. E aí Jesus fala o seguinte: fará Deus justiça a você? Trará Deus justiça para as circunstâncias que estão injustas na tua vida? Trará Deus correção para aquilo que não é certo na tua vida? Ele fala assim: um dia, quando você menos esperar, de repente, Ele fará justiça. Eu quero o de repente de Deus na minha vida. Você quer o de repente de Deus na sua vida? Você tem promessas que você tem esperado em Deus e parece que elas não chegam? Sabe o que Jesus está dizendo? Sejam como a viúva. Não abre mão das suas promessas. Não abre mão da sua justiça. Não abre mão do que Deus te prometeu. Porque se você fizer a sua parte, Jesus está dizendo, Ele fará a dele. Se você perseverar como a viúva, se você não abrir mão como a viúva, Jesus responde a pergunta, Ele diz: certamente, sem dúvida alguma, com certeza. Quantos de vocês sabem que Deus Pai ama Deus Filho, e aquilo que Deus Filho pede é para nós uma garantia de que vai acontecer? O nosso sumo sacerdote, o grande intercessor, falou para mim e para você: gente, eu conheço o meu Pai. Se vocês fizerem isso, Ele certamente vai liberar o que Ele prometeu sobre a sua vida. O de repente de Deus vai vir. Pode demorar 2, pode demorar 3, 5, 7, 8 anos, mas uma coisa eu te digo: vai acontecer. Vai acontecer. O tempo de Deus é o tempo de Deus, mas vai acontecer. Sabe por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque o meu sonho, o sonho da nossa missão em Florianópolis, é olhar para a nação brasileira e ver ao longo de 10, 15, 20 anos que Deus levantou milhares de igrejas que entenderam o seu chamado para o lugar da oração. Filhos e filhas que entenderam que eles precisam perseverar
e de que o futuro da nossa nação pertence à Igreja de Cristo, e de que os nossos problemas, as dificuldades que nós encaramos fazem parte de um processo, de um Deus que trabalha em meio ao processo, de um Deus que quer relacionamento em meio ao processo, mas de um Deus que não mente, de um Deus que não mente. E Ele diz que se nós batemos na porta do céu, sem parar, perseverante, confiantes, Ele vai abrir a porta, Ele vai dar as promessas. Aquilo que nós buscamos, nós encontraremos. Aquilo que nós pedimos, nós receberemos. E Ele não está falando da BMW ou da Mercedes que eu quero. Não está. Sabe por quê? Porque ninguém persevera 10 anos em oração sem ao longo do caminho adquirir o coração de Deus, sem ao longo do caminho ser transformado, ser moldado. Aquilo que você desejava antes, agora você nem quer mais. Paulo falou isso para nós, ele falou: eu olho para a minha vida e eu conto tudo como esterco, quando comparado às excelências do conhecimento de Cristo. Ao longo dos anos, Deus vai moldando desejos. Ao longo dos anos, Deus vai moldando sonhos, Deus vai moldando ideias, Deus vai moldando planos. E a gente chega num lugar de relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus fala, sabe o de repente, de Lucas 18, agora é a hora, agora eu posso confiar a você isso, agora eu posso liberar promessas que você tanto esperava. Não existe cristianismo fora do lugar de oração. Não existe fé cristã fora do lugar de relacionamento e intimidade com Deus. Não existe sermos crentes e irmos para a igreja sem termos uma vida viva de oração com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Baixa a cabeça, todo mundo, baixa a cabeça, porque ninguém precisa ver o que a gente vai fazer. Eu gostaria que só levantasse a mão aqueles que ao longo dos anos na sua vida ficaram desanimados, ficaram frustrados, porque coisas que Deus prometeu não aconteceram. Levanta a mão para me ver. Pode baixar. Eu acredito que nessa noite, o Espírito Santo vai nos visitar, Ele vai nos lembrar que Deus é um bom Pai, que as promessas que Ele fez, Ele não se esqueceu delas, de que os anos podem passar, de que o homem pode mentir, o homem pode nos desencorajar, mas Deus não se esqueceu de nenhuma das suas promessas. Enquanto você está de cabeça baixa, olho fechado, Isaías 64 diz que ouvido não ouviu, que olho não viu, não se ouviu falar de eternidade a eternidade a respeito de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O que Isaías está dizendo é que os anos não foram em vão, a espera não foi em vão, os anos de espera não foram em vão. Não existe nenhum Deus como o nosso Deus, um Deus que na verdade atua, opera, dá promessas, enquanto nós vamos para o lugar da oração e esperamos. Isaías diz para mim e para você que não existe nenhum Deus senão o nosso Deus, que quando você abaixa a sua cabeça, você entra no lugar secreto, você fala com Ele que vê e ouve em secreto, Ele na verdade trabalha por você. O que Isaías também está te dizendo é que você não precisa impressionar Deus para receber algo dele. Isaías está dizendo que você não precisa trabalhar para Deus para receber algo dele, que Ele está atrás de um relacionamento, Ele está atrás de intimidade, Ele está atrás de perseverança, Ele está atrás de uma noiva que o amará independente da espera. Apocalipse 22 diz que naquele dia Ele vai vir para buscar uma noiva que com o Espírito dirá vem, uma noiva que o deseja, uma noiva que o quer, uma noiva que o ama, uma noiva que aprendeu a esperar, uma noiva que aprendeu a perseverar, uma noiva que aprendeu o segredo da oração é intimidade. Nessa noite, Espírito Santo, eu te peço,
sonda os corações, visita essa igreja, visita essa casa. E eu te peço em primeiro lugar, Deus, renova os sonhos e as promessas que você fez, Deus. Não as promessas que o pastor fez, não as promessas que o homem de Deus falou, mas as promessas que vieram da tua boca, Deus. E o inimigo da nossa alma mente a teu respeito. Nessa noite eu te peço, como homem valente vem Jesus, como homem de guerra vem Jesus, e guerreia contra as mentiras que estão na nossa mente a respeito da tua bondade. Guerreia contra as mentiras que mentem a respeito do caráter e da bondade de Deus. Eu te peço nessa noite, vem, renova as promessas de Deus na vida do teu povo. Promessas de salvação de filhos, promessas de restauração de matrimônios, promessa de restauração de vida financeira, promessa de restauração de saúde, promessa de restauração de relacionamentos, promessa de restauração de vida espiritual, promessa de restauração em todos os âmbitos da nossa vida. Eu te peço nessa noite, renova o vigor do teu povo, renova a esperança da tua casa. Filhos e filhas que vão perseverar na espera, que vão bater até que a porta se abra, que vão esperar até que a resposta venha. Aqueles que darão pão para uma geração, aqueles que darão água para uma geração, aqueles que não abrirão mão até que o Senhor rompa e traga as promessas que o Senhor fez. Nessa noite eu te peço, vem com o dom de fé no nosso meio. Vem com o dom de fé. Vem, Espírito Santo, libera fé para acreditarmos. É uma obra que só o Espírito pode fazer. Peça para Ele agora que Ele renove a fé, que Ele remova a dúvida. Deus vai remover dúvida. Desde que eu comecei a pregar, me vem a imagem de pais que estão clamando pelo retorno de filhos para o Senhor, retorno de filhos para a casa de Deus. Deus prometeu e Deus fará. Pai, eu te peço nessa hora, doce Espírito Santo, renova a fé de pais, de familiares que esperam o retorno de filhos para a casa de Deus. Eu te peço, Pai, pelo de repente nessa casa. Eu te peço, Deus, pela liberação no mundo espiritual. Quando nós lemos Daniel, a Bíblia diz que quando Daniel estava orando, Deus enviou anjos do céu para batalhar contra potestades, porque uma mensagem precisava ser entregue a Daniel na terra. E o que isso quer dizer é que quando nós oramos, nós liberamos o ambiente, a atmosfera espiritual para que promessas venham do céu à terra, para que promessas venham do céu à terra. Eu quero que a gente levante um clamor nessa noite. Eu não vim aqui para que vocês gostem de uma pregação, mas eu vim aqui para que vocês conheçam o lugar que espera vocês, o lugar da oração, o lugar de intimidade com Deus. Aqueles que levantaram a mão, gostaria que você ficasse de pé e nós vamos contender para que Deus traga as promessas dele à existência na nossa vida. Nós vamos levantar um clamor, nós vamos dizer para Deus: Deus, eu estou me realinhando com o lugar de oração. A minha vida, eu vou repriorizar coisas na minha vida, eu vou trabalhar com os meus horários, o meu tempo. Todos nós aqui recebemos 24 horas de Deus, ninguém tem 25 e ninguém tem 23. Todos temos 24 horas e todos nós daremos conta das horas que nós tivemos.
Por isso, para alguns de vocês é uma noite de realinhamento, é uma noite de repriorizar o lugar da oração. Jesus está abrindo um convite, Jesus está fazendo um convite: bata e entra na porta de relacionamento. Tem promessas do outro lado dela, tem profecias que você recebeu do outro lado dessa porta, tem promessas te esperando no lugar de intimidade. Deus não fará na terra se nós não pedirmos. Deus entregou o domínio da terra a homens. Deus entregou o domínio no Éden, e Ele disse: tenha autoridade sobre a terra. Nós precisamos governar sobre circunstâncias. Nós precisamos declarar o reino de Deus na terra. Jesus, quando ensinou, falou: vocês querem aprender a orar? Eu vos ensino. Orem assim: Pai nosso, nosso Pai que está no céu, faça na terra assim como é no céu. Em outras palavras, libera na terra o que já está liberado no céu. Libera na terra o que o Senhor já liberou no céu. Pai, nessa noite eu te peço, traga-nos para o lugar da oração de uma forma nova. Renova a nossa vida espiritual. Traz de novo a alegria que nós tínhamos com o lugar da oração. Vem, Espírito Santo. Fala para Deus, lembra Deus, como se Ele precisasse, né? Mas lembra que você não esqueceu das promessas dEle. Fala para Ele: Senhor, eu lembro o que o Senhor prometeu, e nessa noite eu te digo que eu acredito. Nessa noite eu te digo que eu ainda espero. Nessa noite eu te digo que eu sei que Tu és capaz. Nessa noite eu te digo que Deus é capaz. Eu acredito em Ti, Deus. Eu acredito nas Tuas promessas. Eu rompo com a mentira de que você não me ouve. Eu quebro toda mentira de que você está distante. Eu quebro toda mentira de que você mentiu para mim. Deus não mentiu. Nossas vidas, venha o Teu reino sobre as promessas, venha o Teu reino sobre cada lar, cada família. Eu sinto no meu coração de nós orarmos por essas promessas de uma forma mais forte. Existem promessas na nossa vida que a gente acha que são impossíveis. Impossíveis porque, não porque Deus não pode, mas porque nós fomos desqualificados delas. É como se você tivesse promessas de Deus e algo aconteceu na sua vida. Talvez você pecou, talvez você se distanciou dos caminhos de Deus, e o inimigo mente para você te dizendo que hoje aquela promessa não pode mais acontecer.
porque você está desqualificado. Você fez algo e agora ela não pode mais acontecer. Deus te diz: você não foi desqualificado. Ninguém pode falar isso a teu respeito. O meu sangue limpa, o meu sangue restaura, o meu sangue liberta. Eis que eu faço tudo novo. O velho já passou, eis que tudo se fez novo. Ele é um Deus de aliança. Ele não quebra suas promessas. Deus não se arrepende, Deus não mente. Deus não mentiu. Mas nessa noite eu te peço, restaura promessas. Onde o pecado reinou, Deus, que a graça venha superabundar, que o sangue de Cristo venha purificar, que o sangue de Cristo lave. Vejo o Senhor liberando ministério, Deus liberando chamado, Deus liberando carreira, Deus liberando filhos. Você se sente desqualificado, você acha que você fez algo e você espantou as promessas de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Deus. Eu estou fazendo todas as coisas novas. Confia no nome que tem poder para salvar, poder para libertar. Vem, Espírito Santo. Eu estou fazendo todas as coisas. Sopra sobre esse lugar. Gostaria que nós orássemos e eu queria convidar que viesse aqui à frente. Se você está renovando o seu voto com o Senhor para o lugar secreto, lugar de oração, e eu acho que é a maioria de nós isso, mas eu estou fazendo isso porque junto com esse grupo, sem expor, eu quero que venham aqueles que se sentiram desqualificados do chamado de Deus por causa de episódios de pecado ou de vacilos na caminhada. E eu acredito que Deus vai restaurar o coração destes essa noite. Deus está pegando uma borracha e Ele está apagando os sinais que o pecado deixou, os sinais que a nossa falta de fé deixou. Deus está restaurando sonhos, Deus está restaurando chamados, Deus está restaurando ministérios, Deus está restaurando promessas e famílias. Agora mesmo, Espírito Santo,
paira sobre esse lugar. Nós dizemos sim ao convite de oração. Espírito Santo, eu digo sim ao teu confronto nessa noite. E eu te peço, ajuda-me. Ajuda-me, Espírito Santo, como disseram os discípulos, nós te pedimos, ensina-nos a orar nessa noite, ensina-nos o prazer que há no lugar de relacionamento contigo. Eu te peço, Pai, atrai-nos para o lugar secreto. Espírito Santo, atrai-nos para o lugar secreto, atrai-nos para o lugar onde tua palavra é doce aos nossos ouvidos. Traga-nos, Deus. Vem, Espírito Santo. Faça um compromisso com o Senhor. Momento de repriorizar a vida. Momento de colocar as coisas que são prioridades em primeiro lugar. Diz para o Senhor, eu digo sim para o convite de orar. Eu digo sim para o chamado de oração. Sinto no meu coração que o Senhor vai acrescentar muitos a vocês, mas Ele fará isso a partir do lugar da oração. Eu vejo famílias sendo restauradas pelo poder da oração, Deus restaurando literalmente casamentos a partir do lugar da oração. Vocês serão um testemunho de crescimento saudável, de crescimento maduro, de crescimento rico em vida em Deus. Vocês darão testemunho de que é possível ser maduro, de que o lugar da oração é essencial para o crescimento. Alguns de vocês vão sentir que o Espírito está começando como se fosse a realfabetizar você nas coisas de Deus. Ele vai ensinar tudo de novo. Você vai voltar a viver coisas que você vivia lá atrás com Deus. Alguns de vocês têm pedido, eu queria sentir o que eu sentia antes. E não vai ser igual. Porque você cresceu, você mudou, mas vai ser intenso, vai ser prazeroso, vai ser recompensador. Eu vejo como se fosse o Espírito Santo no quarto de alguns de vocês. Eu vejo Ele liberando sonhos durante a noite. Você sonhava e você não sonha mais. E você fala, Deus, você falava comigo por meio de sonhos. E o Espírito Santo vai trazer sonhos mais uma vez. Você sentia prazer na oração e tem sido difícil. Deus vai reacender um fogo de oração dentro de você. É como se essa chama ela não se apagou, ela estava fraca, e Deus vai soprar na chama de oração no seu coração. A leitura da Bíblia vai ser prazerosa. Você não vai conseguir passar de 2, 3 versículos, porque Deus vai falar com você na Bíblia. Eu profetizo sobre essa igreja, uma igreja madura no lugar da oração. Vocês tomarão posse de promessas, não por causa da eloquência de vocês, não porque vocês falam bem, mas porque vocês conhecem Deus no lugar da oração.
Desde que a gente começou a orar, está no meu coração essa frase: promessas impossíveis, milagres impossíveis. Vocês vão experimentar impossíveis de Deus. Quando Jesus disse para Deus, nada é impossível, nada é impossível, Deus vai dar uma semente de fé, e vocês vão ver coisas que são impossíveis acontecendo. É como se Deus estivesse atraindo vocês. Em Oséias ele diz: eu te atrairei para o deserto, eu te atrairei para o deserto, e ali eu falarei ao seu coração. Deus está atraindo vocês para esse lugar chamado lugar da oração, que às vezes parece como um deserto, que às vezes parece quieto, frio, desconfortável, mas Ele disse: eu ali falarei ao coração de vocês. Eu acredito, Deus, nessa noite, pela restauração dessas promessas, pela restauração daquelas especificamente, como o Senhor disse a Timóteo: não te esquece das profecias declaradas sobre você com imposição de mãos. Tem profecias que foram esquecidas, você se sente desqualificado para vivê-las, e Deus está te lembrando delas. Deus está apagando requisitos de pecado, e Deus está falando: eu me lembro. E Ele vai te lembrar agora de algumas dessas. Vem agora, Espírito Santo, coloca essas promessas diante de nós, renova nossa vida de oração, faz algo novo na nossa vida, Pai. Vem e sacode a nossa vida, Deus. Ajuda-nos a priorizar esse relacionamento íntimo. Vem, Deus. Vem, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos nessa noite. Queremos de todo o nosso coração, Senhor, te agradecer pela palavra que foi liberada no nosso espírito nessa noite. Senhor Deus, e cremos que essa palavra que foi liberada, Senhor, ela não vai cair no meio dos espinhos, ela não vai cair à beira do caminho, Senhor, ela não vai cair no terreno pedregoso, mas ela vai cair na boa terra, e ela vai germinar, e ela vai produzir, Senhor, não só a 30, 60, 100, mas a 500, a 1000, Senhor, que produza em nós aquilo que realmente está no teu coração. Ó Deus, leva-nos para esse lugar, leva-nos para o lugar secreto, leva-nos, Senhor, de forma definitiva, leva-nos para a gente nunca mais sair de lá, Senhor, e de lá, ó Deus, nós realmente, Deus,
podemos ter um relacionamento com o Senhor e podemos ser uma igreja, uma casa de oração. Faz dessa igreja local uma casa de oração, Senhor, para que possamos ter relacionamento com o Senhor. Que aqui não seja uma casa de espetáculo, que aqui não seja uma casa, Senhor, ó Deus, de entretenimento, que aqui não seja uma casa distribuidora de bênçãos, mas que seja uma casa de relacionamento contigo. Que aqui nós aprendamos a cada dia que é bom estar contigo, não só assim no ajuntamento, não só, Senhor, nas células, não só no discipulado 1 a 1, mas principalmente no relacionamento, Senhor, no lugar secreto contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Vini, pela pastora, ó Deus, M, que estão conosco aqui. Que o Senhor retribua 100 vezes mais na vida deles, na vida do seu ministério, Senhor. Ó Deus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por cada vida que está aqui, por cada um que entrou aqui. Deus, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia. E a boa notícia, irmãos, é que amanhã, 19h30, lá na rua André Dalólio, número 764, local do Tadeu. Ó, esse casal maravilhoso, esse presente, irmãos, que Jesus mandou. Olha, hoje eu vou sair daqui amando mais Jesus, o meu irmão mais velho, porque manda um presente desse para a gente aqui. E eu sei que Jesus não manda o que a gente merece, manda o que a gente precisa. Então, amanhã não percam, amém? Principalmente o ministério de louvor e adoração aqui da igreja. Levanta a mão para o céu, eu quero abençoar a sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito seja com todo o povo de Deus reunido aqui, nos 4 cantos da terra. Que haja paz em Israel, que haja justiça no Brasil, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Semana abençoada. Vão na paz do Senhor Jesus para casa, debaixo da proteção dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.